seja muito bem-vinda a mais uma live. Essa live aqui é uma live onde eu te ajudo a potencializar os seus resultados, a acelerar, chegar mais perto aí da sua eliminação de dores. Na live de hoje eu vou falar como você pode não sentir dor na hora que você caminha. Então, se você sente dores no corpo, quando você faz uma caminhada, quando você anda, essa live aqui é pra você. Mas antes eu quero saber se você que está me assistindo aqui agora, se você é casulo, ou seja, se você é minha seguidora aqui das redes sociais, ou se você é minha aluna lá do MPO, se você é uma borboleta. Então comenta aqui pra eu saber se tem mais casulo, se tem mais borboleta nessa live aqui de hoje. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar as mulheres a eliminarem as dores sem sair de casa. Então, quando a gente fala sobre caminhar, sobre andar, são envolvidas ali várias articulações, são múltiplas articulações que trabalham para que a gente faça alguma caminhada. E escreve aqui pra mim se você sente dor na hora que você caminha. Comenta aqui pra mim em qual local que você sente dor, tá? Escreve aqui pra mim. As pessoas, elas acham que quando vai fazer uma caminhada, a maioria das pessoas acham isso, que as únicas articulações ali que são envolvidas quando a gente caminha é onde justamente elas sentem dor, né? Tô vendo aqui nos comentários, chegando aqui dor na coluna, dor no joelho. Sim, a maioria das pessoas acha, bom, o que tá aqui sendo trabalhado quando eu faço uma caminhada, né? Se eu sinto dor no meu joelho, ou se eu sinto dor na minha coluna, é porque essas áreas do meu corpo, né? Essas partes do meu corpo que estão trabalhando para que a caminhada aconteça. Mas lembra que eu falei agora há pouco? Que são múltiplas articulações? Então, tem muita coisa que é envolvida quando a gente faz um movimento de caminhar, tá? É um movimento que ele é muito mais complexo do que a gente pensa. E a gente vai passar aqui por cada passo, por cada fase da caminhada, para que você sinta aí no seu corpo tudo que precisa mover e para principalmente você entender o que está faltando aí no teu corpo, combinado? Então, se você sente dor na caminhada, fica comigo até o final dessa live, que ela vai te ajudar muito. Bom, toda vez que eu faço um movimento de caminhar, se você for analisar aí a sua caminhada, quando você anda aqui, a gente precisa basicamente de 3 funções no nosso corpo funcionando direitinho. Então vamos lá. As funções que a gente precisa trabalhar são mobilidade. O que mais? Quem quer chutar, escreve aqui nos comentários. Estabilidade e mais uma, equilíbrio. Tudo isso precisa estar trabalhando em conjunto para que eu consiga caminhar sem sentir dor, sem sentir dor no meu joelho, sem sentir dor na minha coluna, né? Que foi a maioria dos comentários que chegaram até aqui. Você sabia disso? Escreve aqui para mim. Você sabia que são importantes passar por essas 3 fases aí, essas 3 etapas tem que estar trabalhando juntinho para que você consiga caminhar sem sentir dor? Comenta aí pra mim. Ó, se eu não tiver a mobilidade, se eu não tiver a estabilidade e se eu não tiver o equilíbrio trabalhando ali em conjunto, alguma articulação do meu corpo vai estar sobrecarregada na hora que eu faço o movimento. E aí é por isso que eu sinto dor. Então vamos lá. Toda vez que a gente caminha, a nossa caminhada, ela tem 2 principais fases enquanto eu caminho. Uma fase ali é a fase de apoio e a outra fase é a fase de balanço, tá? Vamos sentir um pouquinho, trabalhar aqui e fazer uma análise. A fase de apoio é quando o nome já justifica, quando eu apoio alguma coisa no chão. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora que eu vou caminhar, o primeiro apoio que tem que acontecer do meu corpo quando eu vou caminhar, é o apoio do meu calcanhar. É a primeira coisa, tá? Então, se você, inclusive, tem dificuldade de caminhar, se você tem alguma limitação aí que você usa
uma muleta, que você de repente tem alguma dificuldade, ó, essa aqui é uma análise muito importante para o seu corpo, para você saber o que vem primeiro, tá? Para reaprender, principalmente depois de alguma lesão, principalmente lesões de membro inferior, muitas pessoas têm que reaprender a andar. Então, ó, primeira fase de apoio é o apoio do meu calcanhar. Primeira coisa, apoiei o meu calcanhar, em seguida eu vou apoiar aqui o meio do meu pé e depois eu vou apoiar os meus dedos. Quando eu faço esse apoio aqui, automaticamente eu jogo o peso do meu corpo lá para frente do meu pé, tá? Eu ainda estou em fase de apoio aqui. Aí lá atrás eu vou desencostar o meu calcanhar, eu dobro o meu joelho e agora aqui, na hora que eu vou passar para frente a minha outra perna, eu vou entrar na fase de balanço, porque eu entrei aqui, balançou e eu já fico aqui trabalhando o quê? Mais o meu equilíbrio, né? Que a gente falou lá no comecinho. Então, se a gente for fazer uma análise aqui de cada passo a passo, quando eu coloco o meu calcanhar no chão, o que precisa estar trabalhando muito bem para eu conseguir caminhar sem sentir dor no meu joelho, sem sentir dor na minha coluna e também sem sentir dor no meu tornozelo, no meu pé e no meu quadril. Ó, pouca gente falou sobre isso, hein? Mas o meu quadril, o meu tornozelo e o meu pé, eles também trabalham junto na hora que eu vou fazer essa fase. Então, se eu tenho, por exemplo, na hora que eu vou apoiar o meu calcanhar, se o meu pé, ele não tem mobilidade para eu levantar os meus dedos aqui, se falta esse movimento aqui, ó, dos meus dedos, isso aqui tá faltando o quê? Mobilidade, né? Que é uma das etapas que eu falei para vocês. Outra coisa, se eu não tenho esse movimento aqui bom no meu tornozelo, se eu tenho ali falta de movimento na minha articulação do meu tornozelo, também vai dar problema na hora que eu vou caminhar. Quando então eu jogo o peso do meu corpo para frente, lá atrás, ó, transferir o peso, tá lá atrás na meia ponta também. Mais uma vez, mobilidade dos dedos. Mais uma vez, ó, o que aconteceu aqui com o meu calcanhar? Eu subi na meia ponta, certo? Então lá atrás também eu preciso ter uma amplitude boa, uma mobilidade boa para que eu consiga fazer esse apoio aqui, essa transferência de peso para frente. Depois, outra articulação que precisa estar trabalhando direitinho, ó, o que eu faço aqui quando eu vou andar? Eu puxo aqui, dobrando o meu quadril da perna que está atrás e dobro o meu joelho que está na frente. Ó, ele veio para frente e ele dobrou. E aí, de novo, se repete, calcanhar, apoiei o pé, transferi o peso, estiquei o pé lá atrás, né? De novo, calcanhar. Então, eu tenho aqui as fases, né, dos apoios e a fase dos balanços. Então, toda vez que eu vou caminhar, toda vez que eu vou correr, ou toda vez que eu vou, por exemplo, subir uma escada, ou toda vez que eu vou me agachar, toda vez que eu vou sentar e levantar, existe uma biomecânica no meu corpo, tá? Então, eu tenho ali estruturas do meu corpo que tem que estar se movimentando direitinho. Se faltar movimento em alguma dessas partes, consequentemente, outra área vai ser sobrecarregada. Vocês já viram, com certeza conhecem alguém, ou pode ser que aconteça com você. Se acontece com você, inclusive comenta aqui pra mim. Já viu alguém, conhece alguém, que anda arrastando o pé assim, ó? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mobilidade. Quando a gente vai tendo algum desgaste no nosso corpo, quando a gente vai tendo as artroses, as artrites, vai diminuindo os espaços do nosso corpo, a tendência do nosso corpo é apresentar rigidez. Então eu fico me sentindo mais dura. E quanto menos movimento eu faço, com menos movimento eu fico. Por isso que eu falo até para as minhas alunas lá no MPO, ó, movimenta direitinho a meia ponta, sobe, desce direitinho na hora que vai fazer os exercícios, porque eu não quero ver ninguém arrastando o chinelo quando ficar velhinha, e elas dão risada, né? Mas é verdade, gente. Quando a gente tem a falta de movimento, então, quando eu arrasto o meu pé para andar, eu acabo
poupando o meu joelho de fazer o movimento e eu acabo sobrecarregando o meu quadril, tá? Tenta aí pra você ver. Se você anda arrastando o pé, você tá usando muito mais da articulação do seu quadril. A articulação do nosso quadril já é uma articulação que ela tende a ser mais rígida, porque a gente fica sentada o tempo inteiro em cima dela. Hoje em dia a gente passa muitas horas do nosso dia a dia sentadas, muito mais sentadas hoje em dia do que em pé, do que fazendo os movimentos que o nosso quadril precisa. E aí aos poucos ele vai se acostumando. A musculatura que está em volta ali, ela vai ficando dura, vai ficando contraída. E por isso que começam a aparecer os problemas no quadril e os problemas na lombar. Entendeu a associação? Então, por exemplo, se você tem ali uma caminhada que não está boa, ela vai acabar doendo o seu quadril, vai acabar doendo a sua lombar, tá? Mas não é porque você tem, de repente, algum problema ali latente que você vai fazer um exame e vai dar um problema na tua lombar. Não, às vezes é uma falha na mecânica de movimento mesmo. Quando eu tenho uma parte do meu corpo que está com pouca mobilidade, ela vai sempre estar ali exigindo do que está perto dela para fazer o movimento por ela, entendeu? Então, por isso que você sente dor. Se falta movimento, por exemplo, no quadril, na hora que você vai fazer uma caminhada, você não consegue dobrar muito o quadril, porque o quadril, ó, acaba que quando você anda, ele faz esse movimento aqui, ó, para frente. E a perna que fica atrás faz esse movimento aqui, para trás. E aí ela acaba também sobrecarregando quem? O joelho, tá? Então, aí quando você vai andar por um lugar que não é mais tão plano, um lugar que tem uma rampinha para você subir, já percebeu que às vezes sente lá a panturrilha queimar? É porque tá faltando ali, né? Essa região aqui também fica encurtada. Então, quando você tá lá fazendo uma caminhada e tá mais inclinado, vai exigir mais do quê? Do alongamento lá da panturrilha, que vai pegar o quê? A parte de mobilidade do pé. Então, nosso corpo, ele não funciona somente de maneira isolada. Não, nosso corpo precisa de toda essa integração, sabe? Tudo funciona juntinho na hora que a gente caminha. Então, a gente não deve pensar somente ali. Poxa, tá doendo meu joelho. Esquece o seu joelho. Olha só quanta explicação eu te dei aqui para você entender que o problema pode não estar ali no seu joelho. Pode ser que em alguma outra articulação dessas que eu te mostrei aqui na live de hoje, que esteja faltando movimento em uma delas. E se faltar movimento em uma, olha só a bagunça que ela faz no corpo, né? Ela vai começando a comprometer parte por parte do seu corpo. E onde eu vejo que as pessoas mais erram? Eu sempre vejo assim, ó. Vanessa, eu quero fazer uma caminhada. E aí eu quero começar a fazer uma caminhada. Tá, legal. Mas o que você vai fazer além dessa caminhada? Não, eu vou fazer só caminhada. Meu exercício físico vai ser a caminhada. Entende por que não dá para eu ficar só na caminhada? Entende por que se eu fizer só a caminhada não vai eliminar a tua dor? Porque às vezes aparece, né? Você pensa assim, bom, se eu tô sentindo dor para caminhar, eu vou fazer o quê? Vou caminhar mais, porque eu acho que se eu caminhar mais, se eu caminhar cada vez mais, essa caminhada vai ficando melhor, vou ficando mais forte, aí vou parando de sentir dor. Não! Isso é um erro. Se você não tiver uma análise de toda essa biomecânica e não entender no teu corpo o que está faltando ali, você vai continuar caminhando, pode caminhar por dia, por meses, a dor não vai passar. Pelo contrário, você vai estar aumentando ali a sua lesão, aumentando a tua dor, porque você não está tratando a causa da dor enquanto você faz a caminhada. Faz sentido? Faz sentido? Coloca aqui pra mim nos comentários. Aí você pode falar, legal, Vanessa, e aí? O que eu tenho que fazer? Né? Por onde que eu começo? Como que eu começo a trabalhar tudo isso? Então vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui de tudo que a gente precisa, de tudo que eu falei durante essa live aqui? Presta atenção, ó. Eu falei que o movimento, ele começa lá de onde? Do calcanhar, certo? Só que, quando eu vou fazer o movimento do calcanhar, o que eu tenho que apoiar? O calcanhar, então meu pé tem que ter o quê? Esse movimento aqui. Então, eu preciso ter mobilidade
nessa região aqui. Vou dar uma dica, hein? Um movimento que você pode fazer para te ajudar a ganhar esse movimento, por exemplo, subir num degrau aí na tua casa, colocar a ponta do pé e fazer o movimento de levantar, mas tem que levantar todo o pé lá para cima, bastante, subir lá nos dedos, ó, sem deixar desviar assim para dentro, sem deixar cair para fora. Dividir bem o peso do corpo e aí quando você empurrar para baixo, você vai empurrar o calcanhar, deixar ele cair lá no degrau para ele alongar lá atrás, para eu ganhar esse alongamento do tendão de Aquiles, que é esse tendão aqui da minha panturrilha, que quando você tem, por exemplo, fascite plantar, você sente aquela dor na sola do pé que queima o pé, quando você tem aquele esporão, aquela dor aqui no pé, que quando pisa no chão parece que enfiou ali um caco de vidro no chão, no pé. Então, se você tem encurtada essa região e falta desse movimento aqui do pé, é uma das coisas que você tem que corrigir, tá? Uma outra articulação aí que a gente precisa melhorar, que está integrada também quando eu vou fazer uma caminhada, por exemplo, é também o movimento do meu joelho. O meu joelho, ele vai fazer menos movimento. Só que se eu tiver com um joelho ali, que por exemplo, né, algumas pessoas, eu até já fiz live sobre isso, falando, algumas pessoas têm medo de dobrar o joelho, né, porque acham que a lesão vai aumentar, que vai desgastar, que vai aumentar a artrose, vai aumentar a inflamação por conta da dor no joelho, aí a pessoa anda com o joelho travado. Aí quer fazer caminhada, mas quer fazer caminhada assim, ó, ela mexe o pé até vai, mas ela deixa o joelho travado. Não, tá? Esse joelho, ele precisa estar dobrando e esticando direitinho, ele precisa desse movimento para que eu consiga também fazer uma caminhada boa, para que eu consiga caminhar sem ficar sentindo dor. Eu preciso também, na hora que eu vou pisar no chão, fazer uma ativação dos músculos da minha perna. E muita gente faz exercício a vida inteira e não sabe, faz exercício com a perna mole. Tá fazendo exercício lá e, tô fazendo exercício, mas eu faço exercício, Vanessa. Todo dia, nossa, eu faço pilates, faço musculação, faço ginástica, hidroginástica, faço caminhada, só que fica com a perna uma geleia na hora de fazer exercício. E aí o exercício não funciona, porque você não usa todo o potencial de força do seu quadríceps. Na hora que você vai andar, a gente precisa muito dessa musculatura que fica aqui na frente da coxa. Então uma coisa é eu fazer uma caminhada, por exemplo, com a perna assim, ó, mole. Outra coisa é eu deixar a minha perna dura e fazer a caminhada sentindo a minha coxa trabalhando. Sinta o seu corpo, tá? Você precisa ter uma boa percepção também desenvolvida para que você consiga ter concentração na hora que você está fazendo os seus movimentos e isso vai te ajudar a não sentir dor, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna na MPO que não conseguia levantar da cadeira sem sentir dor, sentia dor no joelho na hora que ia levantar da cadeira. Aí depois que ela aprendeu a ativar a musculatura, deixar a musculatura firme na hora que ela levanta da cadeira, na hora que ela senta na cadeira, fazendo um exercício mesmo. Senão a gente faz no automático e faz tudo assim, né? Senta, levanta de qualquer jeito aí fala, mas eu sinto fraqueza nas pernas. Mas eu não tenho força para levantar sozinha. É porque você não está usando a sua musculatura. Muitas pessoas, principalmente quem fica muito tempo sentada no dia a dia, tem a musculatura adormecida. Para vocês terem noção, tem até um termo que é utilizado chamado de amnésia glútea, tá? São as pessoas que não usam dos músculos do glúteo para andar, para fazer, por exemplo, subir uma escada, quando vai agachar no chão e levantar. E aí a falta da musculatura daqui, ela sobrecarrega a coxa. Aí se você não tem força na coxa também, o que acontece? O joelho que paga o pato. Então na hora que você vai fazer uma caminhada é diferente eu fazer assim, ó. Eu caminhar assim, fazer uma caminhada assim. É diferente de eu deixar minha musculatura durinha e trabalhar minha musculatura conforme eu ando, ativando a minha musculatura, tendo consciência do que eu estou fazendo na hora que eu estou fazendo, tá? É muito importante porque isso depois
Aos poucos vai ficando automático, na hora que você sai da tua cama de manhã, na hora que cai alguma coisa aí na tua casa, você precisa abaixar e pegar, tá? Na hora que você vai subir numa escada, na hora que você vai num shopping e tem que subir uma escada, por exemplo, na hora que você precisa fazer alguma coisa aí no seu dia a dia. Então é muito importante que você tenha essa noção também. Uma outra coisa também é a mobilidade do próprio quadril, né? Como eu falei, o nosso quadril ele está acostumado a fazer isso daqui. Então esse movimento de vir para frente, normalmente ele é até mais fácil, mas tem gente que sente dor na perna de trás ou na fase de apoio, quando troca uma perna para outra, tem tanta fraqueza na musculatura e tem tanta falta de mobilidade que o quadril faz isso aqui, ó, cai pro lado. Faz até esse teste aqui comigo. Dobra uma perna aqui, tenta sustentar a perna aqui em cima. Faz o teste do outro lado também. Se isso aqui, ó, acontecer, na hora que você tirou a perna aqui, seu quadril caiu pro lado, é porque você tem fraqueza nos glúteos. E se você tem fraqueza nos glúteos, posso aqui, ó, falar pra você, com certeza, você deve ter ou uma dor na lombar, ou uma dor no seu quadril, ou uma dor no seu joelho, tá? Porque são articulações que ficam prejudicadas quando falta força só no glúteo. Imagina se falta força em todas as outras áreas. Imagina se falta movimento aqui, ó, da perna, de levar para trás, né? Então, a gente tem sempre que ter essa consciência do que está faltando no nosso corpo, tá? E daí você consegue olhar e falar, caramba, é aqui que eu tô errando, senão não vai adiantar. Você falar assim, ah, eu tô com dor na hora que eu tô caminhando. Eu caminhei hoje, senti um pouco de dor, mas acho que é normal. Amanhã eu vou de novo, e depois eu vou de novo, e aos pouquinhos o meu corpo vai acostumando, e aí depois eu vou ficar sem dor. Não vai ser assim, tá? Preciso ser sincero aqui com você. Se essas articulações elas não estiverem funcionando, você vai continuar sentindo dor na hora que você fizer a sua caminhada, entendeu? E aí tem até uma história muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês, que hoje eu conversei com uma aluna do MPO, em breve vocês vão poder assistir a entrevista dela, que uma aluna que tem uma história muito linda, que ela tem artrose nos joelhos. Por conta da artrose nos joelhos, ela estava sentindo também dor nos quadris e dor lá nos tornozelos. E ela estava há mais de um ano já usando bengala. E aí ela entrou no MPO na turma 10. Faz mais ou menos 4 meses que ela entrou no MPO. E aí ela veio contar pra mim, olha só que legal. Ela falou assim que ela foi na padaria da casa dela e ela estava fazendo os exercícios já fazia mais ou menos uns 2 meses. E aí ela estava lá fazendo os exercícios todo dia, ganhando força, se sentindo mais ativa, mas tinha uma coisa que ela não percebeu. Aí olha só, ela foi na padaria perto da casa dela, quando ela chegou na metade do caminho, ela falou assim, meu Deus, eu esqueci alguma coisa. Aí quando ela se tocou, o que ela tinha esquecido em casa? A bengala. Então olha só, se uma pessoa que tinha dificuldade de caminhar por conta de uma artrose, já estava usando até uma bengala por conta da falta da força das pernas mesmo, né? A dificuldade, né, da rigidez que sente na articulação, por conta da dor no joelho. Se ela conseguiu recuperar essa mobilidade e ela conseguiu ir até a padaria voltar, e digo mais, depois ela contou ainda pra mim que ela foi numa feira perto da casa dela e que ela fez as compras dela, depois chegou em casa e até as filhas dela falaram, mãe, mas você foi sozinha? Como que você fez? Pegou ônibus e tudo e foi? E ela falou, fui sozinha e não sentei, não precisei parar pra sentar. Porque hoje ela se sente segura fazendo os movimentos do dia a dia e hoje, o mais importante, né? Ela conseguiu não precisar mais usar a bengala. Então, essa fase, gente, de aprender ou reaprender a caminhar sem sentir dor, ela é possível. Não é porque você tem por exemplo, uma artrose no joelho, não é porque você tem até uma indicação de prótese, como o caso dessa aluna, ou então, às vezes você tem uma tendinite no tornozelo, uma tendinite no joelho, uma lesão de menisco, uma condromalácia, uma artrose de quadril que você não pode caminhar. Você pode caminhar? Pode sim, tá? Pode. Desde que você trabalhe o que está faltando no teu corpo para que você consiga ganhar força, mobilidade e equilíbrio para que você consiga caminhar, tá? Eu testei tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, né, desses movimentos, né, do que falta do corpo. Eu testei até alguns anos atrás. Eu tive um paciente muito legal que ele tinha um problema que era neurológico,
mas ele estava numa cadeira de rodas. Então, ele caminhava, só que com muita ajuda. Então, a gente tinha que treinar com ele a caminhada. Só que quando ele treinava caminhar, a gente segurando, tinha que ir em duas, né? Porque eu sou pequenininha, né? Vocês sabem que eu sou pequenininha. Então, tinha que ir em duas para ajudar a segurar ele, porque ele era grande. Então, para fazer a caminhada, eu fui identificando ali quais eram as falhas de movimento e o que estava faltando em cada articulação. Depois que a gente começou a trabalhar cada uma dessas articulações, aí ele conseguiu dar mais passinhos ali, sem apoio, né? Sem precisar segurar na gente, porque ele foi desenvolvendo tudo isso que estava faltando no corpo, né? Claro que no caso dele era uma patologia mais neurológica, né? Não tinha como voltar a caminhar totalmente sem apoio, nem nada disso, mas ele já conseguiu ali dar um grande passo e conseguiu ter mais qualidade de vida. Mesmo os pequenos passinhos que ele achava que não dava, ele conseguiu. Então, pensa nisso, tá? Pensa em tudo isso que eu te falei aqui durante essa live de hoje. Um beijo pra você e até a nossa próxima live, que vai ser quinta-feira, tá? Quinta-feira, às 8h30, a gente tem um encontro de novo por aqui, combinado? Um beijo pra você e boa noite. Tchau!